De vendedor de fumo a um dos maiores empreendedores imobiliários de Umuarama, ele construiu sua trajetória com muito trabalho, visão de mercado e pés no chão. Com projetos que vão de chácaras de lazer como Monte Herebe a empreendimentos comerciais, ele continua inovando no setor imobiliário. Hoje vamos conhecer os bastidores da sua jornada e as lições que ele traz de décadas de experiência. Então seja muito bem-vindo, Emerson. Para a gente é uma grande honra conseguir conversar com você e principalmente mostrar essa sua história para as pessoas, né? Porque você é uma pessoa super conhecida no mercado de Umuarama, mas pouca gente sabe realmente de onde que veio o Emerson. Muita gente conhece o Emerson empreendimentos imobiliários, mas nem todo mundo sabe que o Emerson já foi boia fria, vendedor de fumo galo. E como é que aconteceu isso, tá? Então, muito obrigada por esse seu tempo aqui e por poder compartilhar um pouco dessa sua história com a gente. Sim, eu que agradeço, Tainara. Na realidade, eu mudei o Umuarama dia 31 de dezembro de 1990. Viemos da roça, né, que a gente fala do sítio, da fazenda. E trabalhei de boia fria, trabalhei em várias empresas, a Companhia Lorenz, trabalhei na Zael, Algodoeiras, enfim. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa empresa com vendas, foi cuidado por um amigo meu, uma empresa de Cascavel, e trabalhei lá por 5, 6 anos. Depois comecei a ser representante comercial da empresa Fumo Galo de Maringá, e encontrei o dono do Fumo Galo um dia, acabei conversando com ele, conheci meus avós, e comecei a trabalhar com eles. Aí comecei a ganhar um dinheirinho, graças a Deus, comecei a investir no ramo imobiliário, sem saber que no futuro eu mexeria com o ramo imobiliário. Mas eu comecei a comprar umas casas, fazer umas casas para locação, enfim. Quando foi em 2007, por aí 2007, 2008, eu fui convidado a ser sócio de uma empresa, que é a Niche Empreendimentos. Montamos a Niche Empreendimentos e começamos a mexer com construção, loteamento e estamos firmes até hoje, graças a Deus. Mas me conta uma coisa, como que você fez para você ganhar dinheiro nesse nível vendendo fumo galo? Porque assim, Porque você veio de boia fria a fumo galo e hoje você realmente é um grande nome no mercado. Essas vendas, como que funcionava isso? Porque eu tenho certeza que você leva de referência o que você fez lá no passado até hoje, né? Sim. Não, na realidade, como eu vivia com pouco, né? Eu vim para a cidade, trabalhei de boia fria, ganhando um salário mínimo, na realidade, né? E naquela época, em 1990, 91, a gente trabalhava uma diária, era um pacote de arroz, falava isso. Que o boia fria era isso. O cara trabalhava uma diária para comprar um pacote de arroz. Então eu vivia com pouco, comecei a ganhar um dinheirinho e comecei a poupar. Que é assim que funciona. Comecei a poupar e comecei a comprar umas cabeças de gado, até comprar a primeira moto, depois comprei o primeiro carro. E quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu não mudei o meu padrão de vida. Eu continuei com o mesmo padrão de vida. Eu tinha amigos que tinham um carro financiado, novo, e eu trabalhava com uma moto. E falei, só vou comprar um carro quando eu puder comprar um carro mais ou menos bom. Aí eu comprei em 97, 98, eu comprei um carro novo já, entendeu? Mas poupando, né? E não mudei meu padrão de vida. Depois que em 2002, que eu consegui comprar um segundo carro melhor, eu tinha 2 carros daí novos na época já, aí que eu fui mudar um pouquinho o padrão de vida. Mas fui poupando que eu consegui, né? Em 2008, quando eu fui convidado, eu tinha alguns imóveis, que eu vendi para entrar de sócio na empresa, para começar a construir. Então eu tinha um pouco de dinheiro, entrei de sócio com uma pessoa que tinha um pouco também, e começamos. Pegamos esse boom imobiliário que estava muito bom na época, e sempre firme, peguei um sócio muito bom, então uma pessoa muito honesta, e graças a Deus conseguimos alguma coisinha, né? Alguma coisa, né? E como que você traz essa experiência dessas vendas que você tinha lá para o seu segmento hoje? Essa sua jornada mesmo de trabalho, essa disciplina, o viver com pouco, porque recentemente até a gente conversando sobre empreendimento que você faz a conta ali mesmo e você vai, faz o orçamento, vê Sim. onde que dá para economizar, enfim. Como que você leva isso para a sua trajetória de hoje?
Na realidade, eu faço, eu mesmo gosto de comprar, gosto de vender, gosto de fazer, eu vou atrás. Eu levanto todo dia 5 horas da manhã e já começa o meu dia, não tem dia para parar. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, eu não tenho dia feriado, nada. Eu só não trabalho se não tiver o que fazer mesmo. Mas para mim não tem atender uma pessoa sábado, domingo. Eu sempre fui muito dedicado no que eu faço. E começo a fazer, e sempre com o pé direito. E a gente tem que ser perseverante, né? Quando eu ia vender, meus clientes eram meus amigos. Então o cara não comprava da empresa X, o cara comprava por causa de mim. Portanto, que os meus clientes naquela época, até hoje eles me encontram, e os filhos, né, que era criança, eu encontro meus amigos, que é amigo de 30 anos atrás, que eu não vendia para eles, para os mercados, e eles falam, esse que era fulano, que era uma criança na época, hoje tudo rapaz. Então ficando no lugar dos pais hoje, né? Uhum. Então com dedicatória, sempre dedicação, né? Então, porque você acabou trazendo isso até hoje, Sim. né? E por isso que acredito que lá atrás deu certo e dá certo até hoje. A gente percebe de você que você é muito pé no chão mesmo. Tava até conversando aqui com os meninos, falando, é muito pé no chão, muito de boa. E hoje, com o que você tem, às vezes a pessoa, ela realmente se deslumbra. Como que você faz para conseguir manter isso? Eu acho que a simplicidade é tudo, né? Eu tenho um ditado comigo que eu carrego aí, eu faço 52 anos agora, o mês que vem, dia 1º de agosto, na realidade. Eu nunca vou mudar a minha essência. O homem que muda a essência dele e esquecer de onde ele veio, para mim já é uma pessoa fracassada, entendeu? Porque a pessoa conseguiu alguma coisa e vai mudar. Perder a sua essência, não pode perder. O homem tem que ser honesto, em primeiro lugar. Não é porque eu sou honesto, eu não posso falar isso. Quem tem que falar isso é o pessoal que tem que falar da gente. A gente é firme, é honesto, honra, tudo que cumpre a gente honra. Então, não esquecer de onde você veio. Eu penso assim, quem sofreu igual eu sofri, então a pessoa, ele sabe dar valor nas coisas, né? E como que você faz para passar isso, por exemplo, a Milena, sua filha, trabalha com você. Ela já veio de uma realidade totalmente diferente, com condições totalmente diferentes. Como que você faz para passar isso para ela? Eu para as duas, né? Tem a Milena e tem a Micaela. A Micaela está no 4º ano de medicina. Ela faz no integrado em Campo Mourão. Eu passo para elas, eu encontro pessoas que trabalhou comigo na ZL em 1992, na rua andando de bicicleta. Encontrei na feira, sempre encontro alguém, o cara vê a gente, mas é você? E é meu amigo, conversa normal, e a gente conta histórias antigamente. E se eu estou com uma pessoa muito simples, demais, que são meus amigos, qualquer pessoa que seja simples, eu falo igual eles. Eu sou assim. Nós vai, nós fica, mas mesmo assim. Aí quando você está com uma pessoa mais sofisticada um pouquinho, você fala um pouco diferente. Mas eu não perco a minha essência, nunca vou perder. Uhum. E as minhas filhas falam igual, tem que ser assim. Porque hoje você está com uma vida boa, mas amanhã você pode voltar para trás, né? Uhum. Porque todo mundo está sujeito a isso, entendeu? E o Moarama é tão pequeno, né? Que às vezes pequeno, você vai, às vezes trata mal, né? Alguma coisa assim, pô. Às vezes amanhã você pode vender uma casa, né? Para pessoa, ou precisa de uma indicação, né? Os meus clientes, que são clientes meus, eu falo isso com propriedade. Eu fiz já 37, 38 loteamentos. Todos os meus clientes viraram meu amigo. Eu tenho cliente de Terra Roxa, que até hoje é meu amigo. Tem 10 anos que eu não vou lá. Mas eles me ligam de vez em quando eu vou lá assinar algum documento do cartório, encontro na rua, no próprio loteamento. A pessoa comprou um terreno nosso em 2012, 13, fez uma casa, está com 12 anos, eu vou lá, converso com eles, entendeu? Você tem uma ideia de quantos imóveis que você já vendeu? Eu calculo aí uns 4 mil imóveis. Aproximadamente, não tem exato. Aproximadamente. E em breve você vai vender mais um monte, porque tá aí o Monte Herebe. Sim, nós temos já aí mais 3 lançamentos, 3 loteamentos, né? Estou acabando de estar aprovado na prefeitura, fazendo documentação, o Instituto Ambiental, Sanepar, Copel, IFAM, estamos com a documentação já. Uhum. E temos o Monte Herebe, que é uma área rural, né? Uhum. Que eu tenho ali, são chácaras rurais de 20 mil metros quadrados, todas com CCIR, CAR e TR, documentação certinho,
que é o módulo rural, na verdade, né? Uhum. A área rural só divide-se de 20 mil metros acima, que chama-se módulo rural. Uhum. Abaixo não tem documento, não tem como ter escritura individual. Exceto alguns municípios que têm leis municipais que podem fazer condomínio rural. Uhum. Mas o município de Umuarama não tem isso. Mas como que você vê essa questão da regulamentação mesmo? A regulamentação rural é o seguinte: está tramitando uma lei no Congresso Federal para abaixar o módulo rural para 10 mil metros quadrados. Uhum. Isso é para legalizar algumas áreas. Falam-se até em baixar para meio hectare. O hectare é 10 mil metros quadrados. Fala-se que vai baixar para 5 mil metros quadrados a área rural. Seria o módulo rural de 5. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ficar 10 mil metros quadrados. Porque o imóvel rural, ele não tem a infra. Ele não tem coleta de lixo. Ele não tem energia, iluminação pública. Ele não tem água potável, no caso do Paraná, que é Sanepar. Então, ele não tem essa infra. Por isso que ele não tem IPTU. Uhum. Ele tem só o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, né? Então, é uma coisa... Se baixar para 2 mil metros, vira uma bagunça. Imagina várias propriedades de 2 mil metros sem infra alguma. Não tem lixeiro, porque não tem IPTU. Então, por isso que quando você faz um loteamento, que chama-se parcelamento de solo, quando você faz um parcelamento de solo, você passa por todos os institutos ambientais, Sanepar, Copel, Prefeitura, todos os órgãos, para ficar legalizado, para depois ter a documentação, a matrícula individual, para ter o IPTU, que é o imposto para ter a infra, que é saneamento, para ter tudo, né? E por que você já não lança isso e depois você vê em relação a essa documentação? Como? Por que você não lança e vê a documentação depois? O que Não, acontece? Não fazemos isso. Isso não procede. Uma das coisas de você seguir com o comércio bem é você ser firme e honesto e vender. Eu só vendo propriedades com documento. Uhum. Porque eu não vou prometer para a pessoa que vai sair uma coisa que não vai sair. Eu não consigo fazer isso. Um contrato de gaveta não vale? O contrato de gaveta, ele pode ser feito. Porque se a pessoa comprar um imóvel, que mesmo tendo matrícula, ele pode fazer o contrato de gaveta. Ele vai pagando por mês, a gente paga parcelado. Eu parcelo até 60 vezes, 5 anos. Faz um contrato de gaveta, ao término a pessoa vai lá, faz a escritura. Ou pode, também a pessoa pode pegar o contrato de gaveta e pode registrar no registro de imóvel também. Mas a propriedade em questão que não vai ter documento, no meu caso, eu não vendo. Eu não vendo minha, eu não vendo de terceiro, porque eu sei que não tem documento. E as pessoas que vendem, eles vendem sabendo. Alguns que compram sabendo, e a mais 99% compram não sabendo. Não é que ele foi enganado, é que ele também não entende. E ele compra aquilo lá, pega um outro, acha que aquilo é um documento, lá não vale nada. Porque se a origem do imóvel que ele comprou não existe uma matrícula individual, então ele não tem documento. Não serve para financiamento, não serve para pegar dinheiro no banco, para fazer custeio, qualquer coisa. Entendeu? E o que isso, você vê que... Como que isso interfere no nosso mercado imobiliário? Interfere muito. Porque aí você vai, não é demora, mas você espera o tempo, né? Para poder lançar e tudo mais, para poder ter isso. E daí quando fazem dessa forma, no que isso interfere no seu trabalho? Na realidade, nós mexemos com loteamento, a gente fala loteamento clandestino. Onde acontece isso, que o Umuarama já teve, hoje está bem menos, mas já teve muito. Mas tem muitas cidades por aí no Brasil afora que tem muito isso. O cara vende mais barato o imóvel, né? Porque ele não vai ter... Porque a burocracia do empreendimento a documentação em torno de 1 ano. A infra, mais ou menos 1 ano. Então, se eu comprar uma área hoje, uma gleba hoje, para ela voltar o dinheiro para mim, vai em torno de 2 anos, só com documentação e infraestrutura. Então, a pessoa que faz sem documento, ele já começa a vender, mais barato, claro, porque não vai ter a infra, né? Que é caro, a documentação, projetos, que é burocrático pra caramba, tem que ter várias pessoas trabalhando, tem engenheiro, tem geólogo, enfim, são várias pessoas, fica caro isso aí também, né? Então essas pessoas acabam vendendo mais barato e as pessoas que compram, a maioria são enganados, tem uns que compram sabendo, que não liga também, mas no futuro, quando ele vier ter um inventário, alguma coisa, os herdeiros
não tem problema. Entendi. Então, sempre verificar se tem a matrícula. Documentação. A documentação. Todo corretor, ele tem que pegar, ou mostrar um imóvel. Primeira coisa, tem documento? Tem, deixa eu ver. O cara não tem na mão, pega o número da matrícula, pega o nome da pessoa, vai no registro de imóvel competente, da comarca ou da região, puxa uma matrícula, está dizendo todo o histórico daquele imóvel. Entendeu? Sempre consultar a matrícula do imóvel. E se for um contrato, às vezes não tiver na matrícula, não vai servir para o cliente para nada. Se o cara tem um contrato de gaveta, esse contrato, se ele não tem uma matrícula dessa propriedade, ela é igual um carro sem documento. Ele não vale nada. Você pode usar ele, pode morar nele, mas você não consegue comercializá-lo. Uma hora de uma precisão, de uma doença, do vender para comprar um negócio melhor, ou não, para ser um negócio melhor vender, você não consegue vender. Entendeu? Entendi. E daí, saindo dessa parte das chácaras, indo para um novo empreendimento região central, qual é a estratégia de você diversificar dessa forma? Na realidade, nós estamos com um projeto agora, vamos lançar o Centro Comercial Belleville. Uhum. Ele é na Avenida Júlio da Fonseca, do lado do nosso escritório, bem em frente ao novo centro médico que vai construir agora. Essa mudança agora que fizemos agora, de mudar um pouco de estratégia, que até hoje era só loteamento. E eu tenho barracões nossos comerciais, que é nosso mesmo. A gente constrói só para locação. Nós temos já alguns dos barracões. Então, eu mudei porque hoje a classe média e emergente, que é um pessoal que compra os lotes, lotes um pouco mais caros, na região nossa, em torno de 100 mil reais, esse pessoal sumiu do mercado. Hoje nós temos somente o Minha Casa Minha Vida, o faixa, o mais fraco que tem, até 200, 210 mil, 220 mil, e temos a classe A, que essa nunca para de existir. Só compra um imóvel localizado e tal. Então, o loteamento hoje com a classe média e emergente, o pessoal que está crescendo, hoje não tem público para comprar. Lugar nenhum. Nem em Umuarama, nem em Maringá, e eu acredito que na região nossa que não tem. Então eu estou mudando um pouquinho, diversificando por causa disso. Mas o Belleville que você vai lançar é bonito demais. É lindo. O projeto, nós estamos tínhamos esse projeto há 2 anos atrás, aí a gente ia lançar. Aí mudamos de ideia. Nós íamos fazer um prédio com uma empresa de São Paulo. Acabou que não dando certo. E agora a gente voltou ela de novo, justo por causa desse negócio do loteamento que não está vendendo para a classe média. Uhum. É só uma classe de Minha Casa Minha Vida e eu uma classe A. Como eu não tenho nada para a classe A hoje, eu tenho só para a classe mais fraca, eu vou fazer esse empreendimento agora. E é algo novo, até para você que tem tantos anos de experiência. Qual que é o segredo para você fazer um lançamento desse e sem correr esses grandes riscos? Na realidade, eu penso assim, tudo que eu faço, eu sei de onde vai vir o dinheiro. Eu no caso, já arrisquei já. Numa época era mais favorável. Nós tivemos 2018, que você poderia lançar um empreendimento com uma certeza que você ia vender. Então, o empreendimento de 10 milhões, eu tenho 1 milhão, eu vou fazer. Vou fazer porque 9 eu consigo. Eu vou vender. Hoje mudou o cenário. Hoje, para começar esse empreendimento, eu tenho que ter a origem do dinheiro. Eu tenho o dinheiro para fazer. Se eu não vender nenhuma sala, não tem problema. A gente vai alocar. Mas a ideia é comercializá-la. Então, eu penso isso. Para não ter problema, eu sei de onde vai vir o dinheiro para fazer. Né? Mas de onde que você imagina que isso vai ser rentável para você? Eu faço as contas, né? Eu pego o preço de mercado da região, e eu sei quanto vai custar, eu sei quanto que vale o lote em questão, e eu tenho um lote que vale X, eu vou investir Y, vai me custar X. Então, quando eu faço com recurso próprio, que é o meu caso, eu já sei quanto vai custar. Se vir uma proposta para alguém comprar e eu ver que dá o lucro, eu vou vender algumas unidades. Se eu ver que é só empatar, eu não vou vender. Então eu penso assim, quando você começa com o pé no chão, sabendo o que está fazendo e sabendo mais do recurso, que eu tenho um recurso para investir, eu não vejo problema de investir. Ainda mais numa área central. A região que manda, né? Eu não vou fazer o empreendimento daquele numa região que seria desfavorável aquele empreendimento, né? Uhum. O empreendimento tem que ser favorável à região. Como que você vê o crescimento daquela região ali? A região de Umuarama, o centro de Umuarama nunca vai mudar.
Existe o novo centro e tal, mas o centro de Umuarama é a prefeitura, os hospitais ali, o centro médico, para Santos Dumont, para mim esse é o centro. Sempre vai ser o centro ali. Então esse é o seu foco. Sim. Qual que é o prazo? Do Belleville, o prazo estimado é em 15 meses. Mas queremos fazer com 12, né? Bater a meta? Porque na realidade, eu já orcei o material tudo, já estou com todos os projetos prontos, já está em fase de pré-análise da prefeitura, já saiu, agora estou aprovando definitivo, dentro de uns 15 dias sai a aprovação, então eu já sei até quanto vai custar. Alguns materiais eu já comprei, que são os mais caros, já orcei tudo, para saber quanto vai custar. Então se uma pessoa, o dia que eu aprovar, que eu começar a mexer, se uma pessoa quiser comprar um imóvel, eu vou falar, o preço é tanto, eu já sei quanto vai custar para mim. E como que você consegue ter essa cautela, tendo o seu recurso próprio, podendo fazer ali, mas, enfim, às vezes você vai e pega uma outra coisa, um outro fornecedor, uma errada que você dá, como que você consegue fazer isso? Com a experiência que a gente vai criando, se eu olhar um imóvel, eu sei se ele vai dar futuro ou não. Porque tem o dia inteiro ofertas. A pessoa me mostra, você não quer comprar um negócio barato, onde que é? Eu vou lá ver, não, eu não tenho interesse. Porque eu sei que ali não vai dar futuro. O que é um imóvel que vai dar futuro? Pela localização dele, pelo tipo de construção que eu posso construir nele e público que vai encarar ele. Que nem hoje nós estamos com um imóvel a 200 metros do centro cívico, 200 metros do fórum, da prefeitura, dos cartórios, registro de imóvel, tabelionatos, e agora vem em frente um centro médico, que vai ter umas 50 especialidades ali. A Unipar vai estar junto, então é uma coisa que vai... Salas comerciais, eu acho que é o foco ali agora. Você como investidor, se alguém vem e oferece uma coisa para você, o que você fala assim, nossa, mas isso aí para mim não rola? Não, tudo que a pessoa oferece, a gente tem que olhar. A gente tem que olhar, quando a pessoa fala a localização do imóvel, aí eu já vejo que ali para mim não serve. Porque eu tenho um ditado que eu falo que eu não vejo nada lá. Eu não vejo nada nessa região. Entendeu? Eu já fui ver loteamento em região que nós olhamos, é muito bom. Chegou lá, eu não consegui enxergar nada lá. Falei, aqui eu não tenho interesse. Nós fizemos um loteamento em Querência do Norte, olha só, lá na Casa do Chapéu. E chegamos lá, não tinha um loteamento. Os construtores falaram, nós não temos terreno para fazer casa. Nós fizemos um loteamento de 226 lotes. Vendemos todos. Vendemos 50% para particular, 50% para os construtores. O construtor comprou 30 lotes. Falou, aqui não tem lote para vender. E todos os lotes que tinham eram lotes grandes, não tinha pavimentação asfáltica. Nós fizemos um loteamento novo, moderno, bem feito, vendeu tudo. Entendeu? Tinha pessoa que falou, você é doido de fazer um loteamento ali. Não, mas eu fui lá e eu vi que ali necessitava de um loteamento. Então esse chama-se um olho clínico, mais ou menos assim. Eu vi, eu já vi se serve ou não serve. Então, porque você não precisa só ver, né? Você precisa realmente imaginar o que vai acontecer ali, né? E aí eu acho que o que manda é a sua experiência. Na verdade é o seguinte, todos os empreendimentos que eu fiz até hoje, todos, eu tenho uma coisa particular minha. Quando eu vou comprar a propriedade, eu vou fazer uma parceria com aquela pessoa, eu já imagino o projeto daqui na cabeça. Eu estou vendo o projeto que vai ficar pronto daqui 3 anos já. O Belleville em questão, eu sei até como é que vai ser a escada, tudo. Eu estou vendo, está prontinho na minha cabeça já. Aquele desenho que você viu ali, tudo nós fomos mexendo nele, que vai estar no a partir de semana que vem já foto com você lá no imobiliário, tá? O pessoal vê que em breve será lançado. Então eu faço muito isso aí. Em Porã fiz um loteamento recente, e o dia que nós terminamos, fizemos até, tomamos uma cerveja à noite com o pessoal lá. Falei, eu sabia que ia ficar assim, porque ficou muito bonito, entendeu? Eu sabia que ia ficar tudo as ruas, como é que ia ficar as bocas de lobo, a iluminação de LED. Falei, ficou à noite, ligamos à noite, todo mundo foi lá, fizemos um coquetelzinho, tudo ficou muito lindo. Entendeu? E para você chegar nesse nível de hoje, já teve algum que você falou assim, Maria, aqui deu ruim, hein? Fiz nhaca aqui. Isso acontece, não tem jeito. Porque, de repente, você tem uma opção. Há 10 anos atrás, nós tínhamos duas opções. Nós compramos e não foi tão legal. Se tivesse comprado a segunda opção, nós tínhamos sido melhor, né? Mas, enfim, isso acontece, não tem jeito.
E já teve algum que você falou, vai dar ruim, não vou vender, lascou agora? Não, até hoje não. É? Não, Olha só. graças a Deus. Hoje, você tem uma ideia, o Moarama, nós já fizemos, eu já fiz uns 12, 13 loteamentos, só que dentro de Moarama. Hoje eu não tenho lote para vender em Moarama. Nós estamos com 3 unidades para lançar aí, para ter lotes que eu não tenho para vender. Tem lote terceiro que eu peguei em negócio, tá, mas que a gente fez o loteamento não tem hoje. Todos vendidos. Hoje as suas vendas elas são feitas por você e você também faz parceria, né? 90% é parceria. Eu tenho somente eu como corretor, e tem outro corretor comigo, que é meu pai, inclusive, e a gente abre para todo mundo vender. Fazemos negócio quase todo dia com terceiros também, as imobiliárias, né? Parceiras. E como que você vê esse trabalho de parceria, o trabalho dos corretores, mesmo aqui na cidade? Parceria é muito interessante, né? É muito interessante. Eu faço parceria com todo mundo, todos os contratos nós mesmos fazemos, temos uma equipe, nós fazemos, temos nosso jurídico também, que auxilia. Então o corretor faz o negócio, traz até a gente termina tudo, e a gente assina, a gente recebe, o corretor ele só traz a pessoa até a mim, e eu faço tudo. E você tá desses dois lados, então você vai lá, você é o loteador, mas você também é corretor. Sim. E você recebe o corretor. O que para você torna um corretor excelente? O que é um bom corretor hoje para você? O corretor, como em todas as áreas, você tem que se profissionalizar. Nós temos uma leva de corretores hoje, o Moarama, tem muito corretor. Então, o que acontece? A maioria estão despreparados, ele não entende documento, ele não quer ir mostrar o terreno, o imóvel para a pessoa, ele quer só foto. Eu odeio esse negócio de foto. Ah, me manda foto, mas peraí, você vai mostrar o terreno com uma foto? Não existe isso aí. Mas o cliente quer ver onde quer. A localização, sim. Manda a localização, aí é interessante hoje, ajuda bastante. Mandou a localização, o cliente falando para mim aqui não serve. Mas o imóvel tem que ser mostrado. Mostrado não, o corretor, ele tem que pegar o imóvel. Pô, eu estou vendendo o Belleville. Ele vai ter que ir lá no meu empreendimento, pegar todos os projetos, ler os projetos, ler a documentação, saber o que realmente vai ser, quais são os prós e os contras daquele imóvel. Aí quando o cliente pede para ele, olha, eu preciso de um imóvel assim, assim, assim. O cara fala, eu tenho um imóvel que eu já visitei ele, o corretor tem que visitar o imóvel. Visitar o imóvel para ele saber falar o que o imóvel tem. Quais são os prós, quais são os contras e por que ele teria que comprar aquele imóvel. Porque o imóvel tem isso que você quer. Se ele não visitou, como é que ele sabe se é bom? Então os corretores estão muitos despreparados. Eles não querem ir no imóvel para não gastar gasolina. A negociação iniciou a negociação. O cara teve interesse. Ele tem que correr no registro de imóvel, tirar uma certidão, falar assim, o documento está aqui. Isso você tira pela internet, hoje é R$15, uma simplificada, para simples conferência, aliás, uma certidão para simples conferência, é R$15,75, se eu não me engano, e mostrar para a pessoa, tá, que o documento está aqui, está o nome da pessoa, tá o documento certinho, a princípio não tem nada gravado na matrícula, e muitos corretores não fazem isso, porque não quer gastar, eles querem tudo pelo celular, e não é assim que funciona. Qual que você... Pode falar, desculpa. Tá. O cliente, para terminar sobre o corretor, o cliente procurou um corretor. Eu quero comprar um imóvel assim, assim. Ele tem que conhecer o imóvel, claro. O cliente, mas vamos ver a foto? Não, vamos lá ver. Pega o cara, marca um horário, pega ele com o carro, leva lá no imóvel, eu falo isso, pisa no chão. Porque terra, para você vender terra, você tem que pisar no chão, pisar em cima dela. E mostrar os 4 cantos da propriedade para a pessoa, entendeu? É assim que tem que fazer. Isso é uma diferença, e queria que você me falasse como que você concilia isso entre gerações mesmo, porque isso que você traz é fundamental, né, que é algo que a gente, com esse avanço da tecnologia, vem se perdendo um pouco, porém, a tecnologia também é essencial, assim como a gente já conversou por diversas vezes sobre isso. Então, como que você concilia isso e como que você consegue usar tão bem dos dois lados? Na realidade, a tecnologia, eu não sou muito adepto a ela, sabe? Eu tenho quem faz isso para mim, eu não sou muito adepto. Mas ela nunca vai só aumentar. Só que existe tem nicho de negócios que nem quem mexe com banco.
O banco daqui 5 anos não vai ter mais banco. Vai ser só um escritório de relacionamento. Não vai ter dinheiro mais. Vai acabar. Já acabou. Hoje você faz o Pix, foi a melhor coisa que inventaram nos últimos 2.000 anos para comprar um negócio, foi o Pix. Né? Então vai acabar o dinheiro. Então, o imóvel, que nós mexemos com imóvel, que são corretores de imóveis, que tem corretor de outro tipo de coisa, tem corretor de seguro, tem um monte de tipo. Mas de imóveis, a pessoa tem que ver. Carro nunca vai mudar, tem que ver. E imóvel, tem que ver o imóvel. Não tem como, foto digital não existe aí. Né? Exceto uma pessoa que está lá no exterior tal, aí ele vai ver as fotos tal. Uma pessoa que está aqui, ele tem que ver. Eu não compro um imóvel pra você ver nunca. Eu tenho que ver, eu tenho que ir lá pisar no chão, tem que ver. Conversar com a pessoa, né? Tem que conversar, ver certinho. Saber, né? Para quem está vendendo para você. Você não precisa saber. Eu só preciso de ver se serve. E se tem documento. Tem documento. E quando você vai lá mostrar isso pro cliente, o que você faz para realmente mostrar esse valor dessa terra para ele? Do imóvel, né? Uhum. É isso que eu te falei. A pessoa está interessada, que nós temos um loteamento agora em Douradina. Já vendi diversos lotes, graças a Deus, nós estamos agora. Então, primeiro, o empreendimento que eu faço, a gente tenta fazer o máximo para ficar bem feito. Tudo de melhor, o asfalto melhor que tem, as galerias, iluminação pública, lâmpada de LED, faz sinalização viária, pinta meio fio, enfim, tem que fazer ficar bonito. Aí o cliente vai lá ver, você tem que falar assim, o meu, não é que o meu é melhor, mas é bem feito, documento certinho, mas eu não podia comprar isso, acho que é caro, para mim eu queria mais barato, mas a localização aqui é melhor, tentar sempre tentar colocar o empreendimento numa localização que favoreça para você ter um argumento de venda, claro. Uhum. Então o meu é melhor, mas eu não posso comprar, é muito caro para mim. Não, como você pode? Eu posso ter tanto, o seu é mais. Não, você dá o que você tem, que o resto eu parcelo para você. Então eu tenho essa flexibilidade. E falo a todo mundo, não perde negócio. Para todo mundo que trabalha comigo, eu falo, qualquer proposta você manda para mim. Porque eu sei quanto custou. Então eu faço a conta na hora, eu faço a conta muito rápido. Se eu sei que custou X e você mandou a proposta aí, se der na altura, já vai embora. Eu faço assim. O nosso negócio nós é rápido. Eu penso muito rápido e tem que ser assim. No comércio tem que ser assim. No mundo dos negócios você não pode dormir. A gente fala isso. Você dormiu, amanhã o cara não faz mais. Diz que o cliente não pode dormir 3 noites, né? Nenhuma noite. Nenhuma noite. Porque é o seguinte, você tá ali, se você vai comprar um imóvel para você morar, você pensa muito. Aí, mas se você comprar um imóvel para especular, o cara só compra se for coisa boa mesmo. Mas para morar mesmo, para você fazer uma empresa sua, você pensa muito. E quando você chegar e falar, eu quero comprar, se o vendedor não fechar, à noite o cara vai pegar, não, acho que eu não vou comprar mais não. Acho que eu vou mudar, acho que eu vou comprar em outra região. Você perde o negócio, né? Então os dois lados tem que ser meio rápido, no caso. Eu, como vendedor, eu não perco o negócio. E tento naquele dia fechar, se possível fazer o contrato, se possível receber um sinal, ou assinar uma proposta de compra do cliente, tirar uma proposta que ele já vai ficar no outro dia sem graça, falar, eu não quero mais, entendeu? Então, entrou lá no Emerson, tranca a porta. Se o cara quiser comprar, a gente tem que vender, né? Não tô perdendo um negócio. Pega carro, a gente pega um carro, faz uma avaliação nele, parcela, faz de tudo. E você vê que isso, que isso você trouxe essa experiência, né, não só do mercado imobiliário, mas de tudo que você passou, mas que todos esses seus argumentos de venda, você também vê isso como um diferencial? E como algo que falta no mercado hoje? Não, na realidade é o seguinte, tem que falar para o cliente sempre a verdade. Você não pode mentir para vender. Uhum. Quem trabalha com carro, não importa o que, esse carro aqui é bom, não, mas o carro não é bom, não adianta. O lote é bom, o meu imóvel é bom, os pró dele, tem que ter os pró e os contras, tem que ter, não adianta. Os pró deles aqui, que é a vantagem dele, mas o ponto negativo, se tiver, tem que falar também, tem que ser honesto, senão não dá certo. Uhum. E você estava vendendo um lote e você viu que não é para o cliente. Como que você faz? Você perde a venda ali. Quando não atende a necessidade dele, só se o cara quiser comprar, não fazer o quê? Não tem que vender. Mas se o cara já não atende ele não está com vontade de comprar, você não pode forçar ele a comprar. Porque no futuro ele vai falar, mas eu não ia comprar, você me forçou, agora não posso te pagar. Vamos supor mais ou menos isso. Uhum. Não, compra, depois você dá um jeito. Não tem como dar um jeito.
não cabe no seu orçamento. E se você realmente também não está muito interessado, deixa quieto, melhor deixa quieto. Entendi. E já fiz negócio também que a pessoa se arrependeu, veio no outro dia, falou, eu me arrependi, cara, a esposa não quis, ou o esposo não quis, devolvi o dinheiro, dou a entrada, não cobrei multa, não cobrei nada. Fizemos um simples distrato lá, já fiz isso muitas vezes. E como que todo esse relacionamento que você tem acaba interferindo nas suas vendas? Hoje você falou que você vende, são seus amigos, né? Como que você criou isso? Eu acho que cada cliente vira um amigo, né? Se ele for cliente, né? Se ele for bem atendido, se você explicar bem para ele como é que funciona, na hora do contrato, lê o contrato todinho para ele. Se tem dúvida, tem. Então, chama alguém que se tem dúvida, um advogado seu, chama o meu. O cara, mas eu tô com medo de comprar seu e eu queria escriturar. Pode, vamos escriturar. Eu vou colocar uma cláusula resolutiva que você me deve, e a gente explica para a pessoa, e sempre explicar de um jeito correto, realmente, como que é. Não ficar com suposições. Eu acho. Não existe como achar. Tem que saber o que está falando. Por isso que eu falo, pessoal, o corretor tem que saber ler uma matrícula todinha. Eu li a matrícula, eu sei, ela tem uma hipoteca. Peraí. Então esse imóvel não tem interesse. Mas como é que está essa hipoteca? Não, tem que baixar, mas cadê o documento? Já foi quitado no banco, ou na instituição financeira, ou sei lá onde e tal. Eu quero ver o documento. Aí eu compro esse imóvel seu, ou eu vendo para você. Mas você não me paga enquanto não resolver isso aqui. Tem que ser transparente, né? Uhum. E daí você acaba criando um relacionamento por essa transparência. Porque é o seguinte, quando você é transparente e você fala para a pessoa uma coisa que você entende, eu falo muito isso aí para as pessoas, nem que você não compra comigo. Mas se você for comprar com alguém um imóvel que não seja o meu, se você quiser um auxílio, vem aqui. Não tem problema, não te cobro nada. Eu vou olhar para você, se for coisa ruim, falar, eu fosse você não compraria. Por isso, entendeu? A parte da documentação é muito importante. Muito não, é importantíssimo. O documento é importante tanto quanto o imóvel. Você olhando todos esses empreendimentos que você fez, qual que você mais se orgulha ali? Na realidade, todos a gente se orgulha, né? Que a gente começa do chão, né? Uhum. E daqui um ano tá pronto, né? Mas aconteceu uma coisa interessante em Iporã. Nós compramos lá onde era Cocamar, o Jardim das Palmeiras ficou. E o pessoal lá nunca teve um loteamento também. Isso foi em 2013, 14 por aí. E tem um amigo nosso lá, tinha as máquinas da algodoeira, né? Que era Cocamar. Tinha silos lá, tinha um monte de coisa. Aí nós fizemos o projeto e eu mostrei para a comunidade. Eu conhecia todo mundo lá, que eu vendia fumo galo para ele, para os mercados. E fui em todos os mercados. Então, se você fizer, você vai vender tudo. Porque aqui nunca teve loteamento. E documentado nunca teve. Tem um clandestino e tal. Aí nós compramos a propriedade e eu mostrei os projetos. Aí o pessoal falou, mas não vai ficar assim. Eu falei, claro que vai. Vai porque eu tenho certeza que vai ficar assim. Aí nós já tá aqui. Compramos a propriedade, fizemos os projetos, contratamos uma empresa para demolir e tal, e foi mudando, sabe? Quando ele ficou pronto, nós fizemos uma reunião com o pessoal que comprou. Quando ele ficou pronto, eu tinha vendido quase tudo já. Aí as pessoas falaram, rapaz, realmente ficou igual se for. Isso foi muito bom. Que eu falei, pessoal, falei para vocês, e quem confiou em mim, em nós, naquele dia, até hoje me fala, tem um empresário lá que me comprou uma quadra inteira, 28 lotes. E é meu amigo, ele inaugurou inclusive agora lá um atacarejo. E ele sempre me fala, rapaz, se não fosse vocês de Umuarama, vocês nunca, a Cocamar até hoje estava aquele monte de silo velho, um monte de tranqueira lá. Entendeu? Então lá foi mais que eu achei que o pessoal agradeceu muito, né? Ficou muito bonito, muito bem feito. Até hoje tranquilo, tudo vendido, todo mundo contente, graças a Deus. E existe um erro que você mais vê, assim, nessas construções e que com um trabalho bem feito, às vezes poderia ser amenizado do que as pessoas fazem hoje? Sim. Toda construção, tudo que você constrói tem que ter empresa profissional, empresa séria. Na hora de construir, eu prezo muito por isso. Eu não vou construir com o mais barato. Eu não vou fazer uma infra com uma pessoa mais barata. Eu tenho uns parceiros nossos já, em torno de 15 anos junto, né? Então, eu tenho cara que chega e eu faço mais barato. Não, eu não tenho interesse. Porque eu não quero mais barato, eu quero o melhor. Agora, se o cara oferecer um serviço melhor, no mesmo preço do outro, você pode até trocar o fornecedor. Da mão de obra, que é muito importante. Entendeu?
Mas eu não troco porque é o mais barato. Eu pago mais caro na pavimentação asfáltica da empresa que eu faço. O cara me oferece por mais barato. No final eu economizo ali, vamos supor, X valor, mas eu não tenho interesse. Não, mas vamos fazer um para você conhecer. Não, eu não quero conhecer. Eu já conheço o cara porque eu já tenho informação do cara. O cara não é bom, eu vou fazer mais barato para ter problema no futuro. Toda a infra que você faz, a construção tem garantia e empreendimentos, loteamento tem 5 anos de garantia. Então eu vou pegar uma empresa mais barata, que não tem nome, eu não conheço, e não tem lastro. Se daqui 3 anos der um problema, eu vou procurar quem? Eu vou ter que fazer. Então eu faço sempre com as empresas, eu procuro as empresas que têm nome, que onde já fez muitas coisas, ser honesto, não tem problema de processo, não tem ação de porque fez coisa errada e tal. Sempre eu seleciono por isso aí. E ao longo da sua trajetória, todo mundo comete erro, né? Acontece, você consegue compartilhar algo que você cometeu ali, que você fala assim, nossa, até para poder inspirar outras pessoas, né? E ajudar a não passar por isso? O erro, acho que o erro que eu fiz, um erro assim, quando eu estava começando a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu comprei um carro mais caro do que eu podia e eu não consegui pagar. Aí foi onde eu voltei para trás e falei, peraí, eu fiquei uns dias sem dormir, não conseguia pagar e comecei a me embolar. Falei, não, eu não vou vender nada que eu tenho. Eu fui lá, vendi o carro, comprei o mais do que eu podia comprar e comecei tudo de novo. E daquele dia em diante eu fiz uma promessa. Falei, eu não vou comprar nada fiado mais. Então, eu não tenho cartão de crédito. Não tenho cartão de crédito. Aí eu compro uma coisa que cara, 10 vezes no cartão, não, eu vou comprar à vista. Quanto que é o mesmo preço, não tem problema não. Se eu não puder, coisa para do dia a dia, assim, se eu não puder, eu não compro. Entendeu? Até as minhas construções. Eu não parcelo nada, eu não tenho cheque parcelado, eu não tenho nada dessas coisas. Eu posso comprar a prazo, um prazo consciente no boleto. Eu não parcelo em cartão, não faço uma dívida para depois ficar louco se eu não vou pagar, não consigo fazer, nunca fiz. É por isso que ele falou que o Pix foi a melhor... O Pix é a melhor coisa. Foi a melhor coisa da vida. É muito rápido, né? É muito bom. Isso é uma questão também da tecnologia, né? A gente sabe que, apesar de você mesmo falou aqui, a gente em outras conversas também, você não ser essa pessoa totalmente adepta, e tem pessoas que fazem isso com você, só que você tem um outro lado, que é o do financeiro, Sim. né? E de acompanhar o resultado das coisas. Em diversas conversas que a gente já teve, quando a gente fechou o imobiliário, quando a gente renovou o imobiliário, a gente vê que é algo que você acompanha. Sim. Então, apesar de não fazer parte ali do seu... a tecnologia, mas você acompanha. Como que você consegue unir essas coisas? Não, na realidade é o seguinte, existe uma... Não é que se eu tentar, se eu quiser, eu vou conseguir ficar mais adepto à tecnologia. Que a gente consegue. O homem é o único animal que se adapta a todos os ambientes. Uhum. Todos. Uhum. Não tem nenhum animal na Terra que faça isso, só o ser humano. Mas eu não quero. Eu quero ver, mas alguém faz, mas eu vejo. Uhum. Tudo que acontece ali dentro, eu estou sabendo. Documentação, enfim, tudo. Mas talvez eu não sei fazer. Mas eu tentar, eu entendo o que está acontecendo, entendeu? Mas essa parte da avaliação de resultado é tudo com você. Sim. A gente percebe isso. Não, porque se você não tem o controle do seu financeiro, você não consegue fazer um empreendimento. Eu tenho controle de tudo, tem que ter o controle, porque todo empresário grande, um cara multinacional aí, a Toyota e tal, o presidente da Toyota lá no Japão, se ele fica lá, ele tem que saber de tudo. O financeiro é a vida da empresa, né? E como que você enxerga o mercado imobiliário de Umuarama hoje e aí para os próximos 5 anos? É quando você tem aí um empreendimento para lançar. Umuarama é uma... Como posso dizer para você? Todo mundo pergunta, mas como vocês conseguem vender tanto terreno em Umuarama? Tudo que faz vende. Existe Umuarama em torno de 25 mil lotes vazios, que é segundo estimativa da prefeitura. Mas esses lotes têm dono, estão vendidos. As empresas que fazem loteamentos, eu acho que não tem nenhuma que tem um estoque grande porque não conseguiu vender. Muitas pessoas compravam lotes até então para
compravam lotes para especulação ou para investimento mesmo. E hoje, nosso ramo, a tendência é ficar, talvez até diminuir, ou estagnar no que está, porque aquele investidor de lotes de comprar imóveis parou, não compra mais, por essa crise o país está atravessando também. Então, investidores não estão comprando, pessoas para comprar, para guardar para quê? Sendo que o banco hoje está pagando 1,1 do juro, a Selic está 14, quase 15. Então, as pessoas preferem deixar o dinheiro no banco. Então, hoje qualquer lugar do Brasil, em empreendimento, mais loteamento, só está comprando hoje quem realmente precisa de uma casa para morar, ou aquela pessoa falando, eu tenho um terreno aqui, vou comprar mais um para o meu filho, que está crescendo e tal. É mais para o uso mesmo, né? Para morar, para construir uma casa para alugar, que seja. Mas a maioria do pessoal, que os investidores, sumiu. A classe média emergente sumiu do mercado. Quem tem dinheiro está com dinheiro aplicado hoje. Então eu vejo que nos próximos anos não vai ser fácil, não. Por isso que eu estou mexendo, tentando mudar um pouquinho já por causa disso. Porque eu estou enxergando que daqui... Eu acho que não vai... Hoje vai em torno... Antes de 2030 não muda muito o cenário, não. Nós temos aí, se o ano que vem não for bem nas eleições federais, a gente tem mais aí uns 4, 5 anos ruim, o mercado está ruim ainda. Até voltar ao que tinha 2012 a 2018, eu acho que nós não vamos ver tão cedo, não. Tem que trabalhar mais, então. Não sei, porque nós pegamos aí uma safra de governo federal muito ruim, né? Ficamos aí acho 15 anos com o pessoal aí entrou outro, agora voltaram de novo, e sei lá, é difícil. Mas investir em imóvel, igual os empreendimentos comerciais, ainda assim ele é um bom negócio? A terra, tudo que você comprar, a terra ela nunca perde. A terra tem um ditado até, a terra o ladrão dorme em cima e não rouba. Então o que acontece? A terra, tudo que você comprar de um bem durável, que é uma casa, um apartamento, um terreno, o bem durável ele não perde nunca. Talvez ele fique um ano sem dar uma valorização, mas ele está lá. Entendeu? Você pode ele como garantia, você pega dinheiro no banco, você movimenta ele, você troca ele e tal. O bem chama-se bem durável. A terra não perde, nunca perde. E ela fica, talvez, na área rural mesmo, a área rural, cada 10 anos, ela dá um repique. A gente fala um repique. Ela dobra de preço. Mas você não perde. Lucro ela não dá, a área rural. Dá pouquinho lucro. Dá lucro quando o cara planta, né? 2, 3 safras no ano, que é mais terra roxa, terra boa para plantio. A terra da região nossa, que é uma arenito aqui, ela não tem muita valorização. A cada 10 anos ela dá uma repicada, entendeu? Então você ganha na valorização e na estabilidade. Terra é terra. Você comprou um imóvel, é um bem durável. Esse nunca você vai perder. Talvez ele não te dá lucro hoje, ele não dá valorização imediata, mas ele está lá. Então o negócio compra, e daí compra com uma pessoa experiente que consegue dar essa Por isso que quando você comprar um imóvel bem localizado, um imóvel que tenha documentação, que tenha uma infraestrutura bem feita, que tenha fluxo para você sair e chegar, é uma locação interessante, né? Não ter um imóvel, o cara fez lá um loteamento lá no lugar ruim de acesso, tem que ter um acesso bom. O nosso prefeito, inclusive, agora está fazendo isso, não está deixando que eu construir um prédio no lugar que tem acessibilidade, boa, de fluxo, a prefeitura não quer aprovar, porque está cheio de... Tem rua que não tem como andar, mas muito carro, né? Tem bairro aí para você chegar depois das 6, você não consegue chegar. Como que você vê esse papel da prefeitura em relação ao mercado imobiliário? O Umuarama, ela foi crescendo até 120 mil habitantes, 112, né? E agora tem bairros que você não consegue acessar. Depois das 6, meio-dia e 8 horas da manhã. Ninguém sai, ninguém entra. Então, vai ter que agora ter o plano diretor sendo elaborado novo agora, vai mudar muita coisa. Que é para questão de fluxo, né? Aonde tem lugar que não tem fluxo, para fluir o trânsito, não vai deixar fazer um empreendimento vertical, que tem muitos apartamentos. Está mudando muita coisa, vai mudar agora. Vai ser bom, então. Bom. Tem que se organizar agora. Porque até então ela foi crescendo meio desorganizada. Agora se quiser continuar crescendo, tem que organizar. E você imaginava que o Boia Fria ia vender 4 mil lotes? Mas é uma surpresa para mim também isso aí. Eu nunca pensei isso. Porque quando eu mudei aqui, a gente pensava, eu tenho o meu irmão mais novo, nós pensávamos, será que nós vamos conseguir comprar uma moto, né, um dia? Então, e hoje a gente conseguiu. Por isso que eu falo para você,
Eu nunca mudei e nem vou mudar. Eu falo para minhas filhas todo dia, isso não muda. Tem que não esquece a sua origem, de onde a gente veio, né? Eu penso assim. E se você pudesse passar um recado para todos esses clientes que viraram seus amigos e esses futuros clientes, né, aqui para a gente poder finalizar, qual seria? Eu acho que a pessoa tem que pensar sempre positivo, né? Sempre positivo e tem que ter fé. Fé em Deus, positivo e ter objetivo. Se eu tenho o objetivo de comprar, vamos supor, um terreno, vamos perseverar que vai comprar. Tem que ser firme ou economizar. De repente, deixa eu comprar uma coisa agora, deixa para o futuro, um pouco mais para frente, para tentar fazer o objetivo que ele tem interesse, né? Tem que ser assim. É isso. Muito obrigada, Emerson. Eu tenho certeza que de tudo que a gente conversou, empreendimento rural, comercial, de onde você veio, com certeza inspira muitas outras pessoas e por isso que a gente, apesar de não ser o seu ambiente habitual, a gente insistiu tanto para você vir, porque eu tenho certeza que a sua história, ela inspira várias outras histórias. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação e eu espero que você tenha também gostado. Gostei sim. Muito obrigado, Hilton. Muito bom.